Fala galera, a reflexão de hoje é como ter fé. Muitos já viram histórias, já leram na própria Bíblia histórias de pessoas que eram grandes na fé, como Abraão, Paulo, Tiago, profeta Elias e entre muitos outros. E onde esses grandes mentes da Bíblia faziam coisas extraordinárias através do poder de Deus. E como a fé deles trabalhava a favor de Deus. E muitas das vezes nós vimos isso e nos comparamos e pensamos que nós não somos nada. Até mesmo nos frustramos. Por isso a necessidade de entender o que é fé, para que serve a fé e como ter fé. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha. Chegamos a 100 inscritos, graças a Deus. Agora bora a 1000 inscritos para que esse canal cresça e mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo e que o Evangelho venha a ser pregado. Então se inscreve nesse canal, deixa o seu like e compartilha. O que é fé? Então, fé vem do grego, que é pistia, que significa acreditar. Ou do latim, que é uma outra tradução, que é fides, que é fidelidade. Então, se a gente for um termo linguístico do que é fé, fé é acreditar, é ter fidelidade, é realmente ter convicção naquilo que você pensa, naquilo que você acredita. Porém, quando nós estudamos a Bíblia, nós procuramos algo mais profundo do que somente uma definição linguística do que é fé. Realmente entender o que a Bíblia de fato diz sobre o que é fé. E Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é uma firme convicção das coisas que vai além das provas físicas. A fé, ela nos capacita a submetermos à vontade de Deus, mesmo sem entender o agir dele. Em João capítulo 21, versículo 29, é um caso muito interessante, porque Jesus diz para Tomé que só porque ele viu, ele creu. Eu vou ler para vocês. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Um detalhe interessante é que viste vai além do ver, porque Jesus aparece em carne e osso para os apóstolos. Então Tomé também viu, só que ele achava que era um fantasma. Ele não acreditou somente no que ele viu, ele precisava de uma evidência maior, uma evidência mais concreta. Por isso que ele pede para tocar em Jesus. Aí Jesus disse: toca. Então Tomé precisou de mais uma prova, por isso que Jesus disse: porque me viste. E esse ver aqui é no sentido de ter algo mais do que só ver. Porque ele me pediu isso e não acreditou em ver, mas você precisou de mais para acreditar? Beleza. Mas bem-aventurados que não tiveram nada disso, nem viram e acreditam. Então bem-aventurado é você que está aí vendo o vídeo e nunca viu Jesus em carne e osso, nunca viu Jesus na cruz, mas sabe que ele existe, sabe que ele é real, sabe que o Evangelho é a vida eterna. Como diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aqui Paulo está nos ensinando a focar naquilo que não é visível, no invisível, porque o que se vê, tudo que se vê é passageiro, uma hora está aqui, amanhã não pode estar mais. Mas aquilo que não se vê, o mundo espiritual, o Evangelho, Deus, é eterno. É o que te leva para a vida eterna. É o que faz sentido, é a única coisa que tem sentido na nossa vida. Muitos estão esperando ver para crer no agir de Deus, enquanto Ele quer que você creia mesmo sem ver o agir dele. Mesmo que o agir dele seja invisível para você, Ele quer que você tenha fé nele. Eu vejo muita gente dizer e querer colocar Deus em xeque, falando que Ele tem que falar, tem que mostrar, enquanto nós só temos que crer em Deus. E nós temos que ter a fé do centurião. Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 13 vai dizer bem assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e a meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que estavam o acompanhando: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel eu encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê.
E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Aqui mostra a fé do centurião. Ele não precisava ver Jesus curando o servo dele, indo lá na casa dele e curando o servo dele. Só Jesus falar que iria curar, que ele estava curado, ele já acreditava. Porque a fé dele era imensa. E nós temos que se apegar a esse exemplo. Não precisamos ter que exigir de Deus, até porque nós não temos esse poder e não podemos fazer isso. Quem somos nós para isso? Mas nós não temos que esperar Deus se revelar fisicamente, mostrar sinais, maravilhas, coisas miraculosas para nós crermos no que Ele fala. Nós temos que crer porque nós acreditamos que Ele tem o poder. Como o centurião disse, como eu tenho poder e eu mando nos meus súditos, nos meus servos, e eu falo, vai e faz, ele tem que fazer, e ele faz. Assim, Jesus é conosco, nós somos escravos de Deus. Sim, nós somos escravos, filhos, mas também somos escravos de Deus. Então nós temos que fazer a vontade do Mestre, do Pai. Se Ele fala que Ele vai fazer, nós temos que confiar, porque Ele tem o poder para tal. E como que nós temos fé então? Você tem que pedir a Deus fé. Pedir a Deus. Eu lembro de uma situação na Bíblia que Jesus foi com Pedro, Tiago e João no monte, teve a transfiguração e teve um demoniado que se tacava no fogo, se tacava na água para se matar, e os apóstolos foram tentar expulsar o demônio e não conseguiram. Jesus volta, ele expulsa esse demônio. Antes de ele expulsar esse demônio, o pai dessa pessoa que estava endemoniada pede para que Jesus expulsasse, mas ele não tinha fé para isso. Ele fala, me ajude na minha falta de fé. A forma de você acabar com a sua falta de fé, resolver o seu problema de falta de fé, é recorrer àquele que pode te dar fé. Porque quem te dá a fé não sou eu, não é esse vídeo, não é ninguém. Quem te dá a fé é o Espírito Santo. O Espírito Santo te dá mais fé. Ele te dá fé, porque a fé vem dele. Então se você não tem fé, ou tem falta dela, comece a pedir a Deus. Ore a Deus pedindo que Deus te dê mais fé. Que Deus te derrame com fé, para que você fortaleça a sua fé. Porque só Ele pode te ajudar. Então é isso. Vamos buscar ter a fé do centurião. Uma fé maior que a dele. Vamos buscar ter mais fé. Porque aquele que tem fé agrada a Deus. Então se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha. Bora chegar a 1000 inscritos. E falou!